Nessa semana nós lemos a Parashá Va'etchanan. A Parashá continua com os discursos finais de Moshe Rabbeinu antes do falecimento dele, antes da entrada do povo judeu na terra de Israel. Moshe, ele continua recordando os acontecimentos mais importantes dos 40 anos que o povo estava no deserto. E nessa Parashá, um dos pontos que Moshe recorda é o erro que ele cometeu, infelizmente. Ao invés de pedir água para a pedra, como Deus tinha comandado, ele acabou golpeando a pedra e por isso ele recebeu o decreto que ele não vai entrar na terra de Israel. Mas nessa Parashá, Moshe ensina para o povo que ele suplicou para Deus, ele implorou. Deus falou não para ele, mas ele tentou rezar para Deus com todas as forças para que Deus permitisse que ele pudesse entrar na terra de Israel. Da Tfilá de Moshe, a forma como ele rezou, a gente pode aprender muito para as nossas Tfilot do nosso dia a dia. A primeira coisa que a gente pode aprender, antes de Moshe pedir o que ele queria para Deus, a Torá registra que ele trouxe louvores. Ele engrandeceu o nome de Deus, ele mostrou o reconhecimento, o agradecimento que ele tinha por Deus e só depois disso ele fez os pedidos. Assim também os nossos sábios colocaram na nossa midá. Antes da gente começar a pedir para Deus, a gente tem que louvar e tem que entender a grandeza do Criador, porque aí sim a gente pode pedir sabendo diante de quem a gente está falando. Outro ponto também muito importante para Tfilá, mesmo que Moshe sabia que Deus, ele sabe mais do que todo mundo o que ele queria, o quanto Deus sabia que ele quer entrar na terra de Israel, e mesmo assim ele pediu. A gente tem que pedir as coisas para Deus, mesmo que Deus sabe muito melhor do que a gente, o que a gente precisa. Por quê? Porque através do pedido eu estou colocando no coração que tudo vem de Deus. Muitas vezes a gente pensa que a cura vai vir através do médico ou do remédio e que aquela pessoa que a gente vai casar vai vir através de um intermediário e o dinheiro para fechar o mês vai vir através do nosso chefe. E a verdade é que tudo vem de Deus. Então, quando eu peço alguma coisa, mesmo que Deus já sabe o que eu preciso, o que eu quero, a gente tem que pedir, porque a gente se conecta com Ele e a gente internaliza no nosso coração que tudo vem do Criador do mundo. Então, a gente se conecta e pede para o dono de tudo. Outro ponto também muito importante, existem várias formas da gente se referir à nossa Tfilá. Por que Moshe Rabbeinu ele usou justamente a expressão Va'etchanan? Va'etchanan vem de Tachanunim, que vem da mesma linguagem de Hinam. Tachanunim são súplicas, quer dizer, ele suplicou para Deus, que vem da linguagem também Hinam. Hinam é uma coisa gratuita. Então, por que isso? Porque muitas vezes as pessoas pedem para Deus como se Deus tivesse uma dívida com a gente, e Moshe está ensinando que a gente tem que pedir para Deus com humildade, pedir para Deus como um presente gratuito que Ele vai mandar, e não que a gente tenha mérito, que a gente tenha direito. O que Deus manda para a gente é por misericórdia, e não que a gente realmente merece receber o que Ele manda para a gente. E por último, talvez o ponto mais importante da Tfilá de Moshe Rabbeinu, mesmo que já tenha um decreto, mesmo que Moshe já sabe que Deus não quer que ele entre na terra de Israel, ele implorou para Deus, ele pediu, ele aprendeu do bezerro de ouro, quando ele achou que não tem mais o que fazer, que já não dá mais para rezar pelo povo. Deus falou para ele, me deixa que eu vou destruir esse povo, e Moshe entendeu o que quer dizer me deixa. Se você não fizer nada, eu vou destruir o povo judeu, mas se você rezar, eu vou talvez te escutar e perdoar o teu povo. Então de lá Moshe tinha aprendido a nunca desistir, mesmo que já tenha um decreto, mesmo que pareça que não tem mais esperança nenhuma, confia em Deus, pede para Ele, implora para Ele, que quem sabe a gente pode mudar até decretos espirituais. Então Moshe, Va'etchanan é Gemátria 515, então os nossos sábios falam que Moshe rezou 515 vezes para poder entrar na terra de Israel. Ele não desistiu, e assim os nossos sábios, eles ensinam que mesmo que uma espada ela esteja na garganta da pessoa, uma espada afiada, não desiste de pedir pela misericórdia de Deus, quer dizer, literal ou não literalmente, situações difíceis na vida, situações que parecem
que não tem mais solução, que não tem o que fazer, não desiste de pedir para Hashem, de abrir o coração para Ele. A Tefilá é o nosso canal de comunicação, que a gente pode falar com Hashem, a gente pode pedir tudo o que a gente precisa. Então, uma história só para tentar ilustrar o quanto é importante a gente abrir o coração na nossa Tefilá. Então, uma pessoa muito pobre, a vida inteira teve dificuldades, mal e mal conseguia pagar suas contas. Essa pessoa, todo mundo falava para ele, olha, você sabe que tem aí uma lenda, parece que embaixo da tua casa tem um tesouro. E ele não dava muito ouvidos, ele não prestava muita atenção, às vezes ele até parava, batia um pouquinho o pé no chão para ver se escutava alguma coisa, mas ele continuava a vida dele até que no final da vida ele já está no leito de morte, deitado na cama, uma vida de sofrimento, de dificuldades, entra uma pessoa na casa dele, levanta um dos tacos de madeira do chão e tira lá de dentro um baú com um tesouro incrível. Esse homem no final da vida, imagina o sofrimento, a tristeza desse homem vendo aquele baú que estava tão perto na casa dele e ele acabou não se esforçando e não procurando. Aquele baú tinha o dinheiro para sustentar ele, para sustentar a família dele com tranquilidade por muitos anos. Olha quanto sofrimento, quantas coisas importantes faltaram porque ele não tinha encontrado aquele tesouro. A mesma coisa é a nossa Tefilá. A gente tem que saber, muitas coisas já estão prontas lá em cima e a gente ainda não recebeu porque a gente não pediu. Então quer dizer, pedir significa pedir de coração, fazer nossa Tefilá com kavaná. Muitas coisas já podem estar prontas, a Hashem está só esperando a gente criar esse canal de comunicação. Então a gente nunca deve desistir, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando parece que não tem como resolver, a gente tem que pedir para Hashem, implorar pela misericórdia dele e Bezrat Hashem a gente vai ser atendido e Deus vai mandar tudo o que a gente precisa. Shabbat Shalom.